agora ter a nossa aula de história de número 7. Nossa videoaula de história de número 7. Vamos lá então? Pessoal, hoje na nossa aula de história, nós vamos aprender sobre tradição da família, tradições familiares. Essa imagem aqui, que está também no nosso livro, mostra uma família trabalhando unida, né? Todos eles trabalhando no mesmo lugar, fazendo alguma coisa. Por que será que eles escolheram trabalhar dessa forma? Nós vamos aprender agora. O que é tradição familiar? A tradição, quando você busca o significado dela lá no dicionário, está dizendo assim: tradição é o ato de transmitir lendas, fatos, doutrinas, costumes, hábitos e etc. durante um longo período de tempo. Nós poderíamos colocar até aqui também, durante toda a vida, né? A tradição familiar é tudo aquilo que é passado de geração para geração e que faz parte dos costumes que cada família adquire ao longo dos anos. Então, cada família tem a sua própria tradição. Pode acontecer de uma família ter uma tradição parecida ou até mesmo igual à de outra família, mas a tradição familiar, geralmente, elas são de cada família adquire a sua própria tradição familiar. Por exemplo, o almoço de domingo na casa dos avós é uma tradição familiar? Sim, vou dizer na minha família. Na minha família, todos os domingos, eu almoço com a minha mamãe e o meu papai, e os meus irmãos, meu sobrinho, meu cunhado. E à noite, como nós já fomos almoçar com minha mamãe, à noite eu vou jantar com a minha sogra, na casa do meu marido, é a mamãe do meu marido. Aí lá também tá da mesma forma. A mamãe, o papai dele, os irmãos dele, todos os sobrinhos. Isso faz parte da tradição da minha família, o almoço com a minha mãe e o jantar com a família do meu esposo. A tradição familiar também, ela pode ser parecida com a tradição das regiões do Brasil. Nas tradições familiares, pode ser passada de geração em geração as danças, as músicas. Seguir uma determinada religião faz parte de uma tradição familiar? Também. Tem famílias que são cristãs, tem famílias que são budistas, né? Tem famílias que são de outras religiões diferentes da que a maioria que nós conhecemos. Tem famílias que são católicas, tem famílias que são evangélicas. Então, isso tudo faz parte de uma tradição familiar, seguir uma religião também. Um outro exemplo de tradição familiar: passar o Natal com todos os parentes juntos. Olha que família grande. Aqui tem um monte de primo, tio, família do lado do pai, família do lado da mãe. Então, isso também é uma tradição familiar. Se você na sua família de repente junta aquele montão de parente para comemorar o Natal todo ano, isso faz parte da tradição familiar. Receitas de família que são passadas de geração em geração, né? Tem um bolo de carne muito gostoso que eu aprendi com meu avô, que aprendeu com o bisavô, que foi passando de geração em geração. Isso também faz parte de tradição familiar, né? Porque ela foi passada para os nossos avós, que foi passada para os nossos pais, que foram passadas para nós. E essa família aqui, ela escolheu trabalhar dessa forma também por uma tradição familiar. Eles resolveram preservar a tradição da história da família de trabalhar na roça. Olha só, acompanha a leitura do texto aí. Preservar a tradição e a história da família é o objetivo dessa família aqui por estarem trabalhando juntos.
Esse é um dos motivos pelo qual filhos seguem com a mesma profissão de seus pais. Mesmo com tantos jovens saindo cedo de casa para começar uma nova vida, na região de Itapetininga, em São Paulo, há história de filhos que preservam a história. Então, isso aqui é um exemplo. O Inácio, ele conseguiu a tradição de trabalhar na roça da família. O Luiz, né? Todos esses personagens dessa história aqui fazem parte dessa família. E mesmo quem não trabalha diretamente na roça, o que está falando aqui embaixo? Olha, o Júlio e a Juliana, eles não ficam longe. Eles são vizinhos de uma farmácia centenária, que também faz parte da tradição da família. Tem uma farmácia e eles têm outra farmácia também de manipulação. Isso tudo para preservar uma tradição da família. Por exemplo, se tem um avô que é médico, aí o filho quis se tornar médico, o neto quis se tornar médico. Isso tudo eles quiseram preservar a tradição da família de serem médicos. E na sua família, vocês já pararam para pensar qual que é a tradição da família de vocês? O que vocês fazem que é passado de geração em geração? O que vocês fazem que fazem parte de uma rotina? De repente, uma rotina diária, uma rotina semanal, uma rotina anual, uma tradição que acontece todas as vezes. Me conta então, qual é a tradição da sua família? Pessoal, até a próxima aula. Fiquem de olho nas lives, não percam, tá bom? E um beijão para vocês e até lá. Tchau!